Eu quero que você entenda que Deus espera que a gente seja, que nós sejamos investidores. Eu sei que parece um pouco forte, né, um tipo de colocação dessa, mas vamos ver o que a Bíblia diz num capítulo que inclusive está inserido no ensino de Jesus no sermão profético, num sermão que trata de coisas dos últimos tempos. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus começa a falar sobre sinais que viriam antes do final dos tempos. Inclusive é lá que ele fala sobre guerras, rumores de guerra, sobre pestes, e enfim, sobre uma série de coisas que aconteceriam antes no fim. No capítulo 25 ele segue falando sobre questões proféticas, e aí ele começa a citar algumas parábolas. E entre elas está uma parábola que é muito conhecida a quem frequenta, para quem frequenta a igreja, que é a parábola dos talentos. O que essa parábola quer dizer para a gente? Qual é a história dela em resumo? Um homem que tinha posses viajou, se distanciou do lugar onde ele morava e passou para os seus empregados, para as pessoas com quem ele trabalhava, para 3 empregados, passou parte dos seus bens. A Bíblia usa a palavra talentos, que era uma unidade monetária. Existem estudiosos que dizem que um talento, dependendo do tipo dele, poderia corresponder a 20 anos de trabalho de uma pessoa, 20 anos de salário de um trabalhador. Enfim, independente disso, era um valor considerável. Para um desses servos, desses empregados, esse senhor deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1 talento, diferentes quantias, e ali existe uma menção que foi distribuído conforme a capacidade de cada um. Esse homem foi embora e a Bíblia mostra que o primeiro que recebeu 5, logo que recebeu, ele não ficou parado, ele entendia esse conceito do investimento. Ele tinha um recurso na mão dele que poderia ser utilizado naquela data em uma ação, né, em uma atividade, em um tipo de aplicação que no futuro renderia, ele esperaria receber um resultado positivo dessa aplicação, dessa atividade. A segunda pessoa, o segundo empregado que recebeu 2 talentos, ele seguiu o mesmo exemplo. Ele tomou uma ação de investir, ele foi trabalhar, ele foi usar aquele recurso que ele tinha no que ele acreditava que ia dar um retorno no futuro positivo. O terceiro teve uma atitude totalmente diferente. O terceiro não investiu, não fez nada. Ele pegou aquilo ali, aquele bem que ele recebeu, aquele recurso, e ele desperdiçou. Ele abriu mão da possibilidade de usar aquele recurso para ter um resultado melhor no futuro. Você sabe, o relato bíblico segue e diz que aquele servo que saiu com os 5 talentos para negociar, teve uma atitude, ele conseguiu 5 talentos mais depois de um certo tempo. O mesmo aconteceu com o segundo servo, ele tinha 2, investiu, fez algo, tomou uma ação na expectativa de um resultado melhor e obteve mais 2. O terceiro, o tempo passou e ele não obteve nada. Ele perdeu, deixou de ganhar em cima daquele recurso que ele tinha. Qual foi o fecho da história? Volta ao Senhor e começa a checar com os seus empregados o que eles fizeram com aquele recurso. O primeiro apresenta o dobro, ele dá os parabéns, diz: fizeste muito bem, aproveita, desfruta. O segundo também apresenta, mostra que conseguiu dobrar um ganho também de 100% daquele recurso inicial que ele obteve, recebe os elogios do Senhor. O terceiro chega, aquele que enterrou, aquele que não teve uma ação, decidiu não investir para obter um resultado melhor. O Senhor diz assim: tu fostes um servo mau, um servo negligente, que não cumpriu o teu papel. Tu sabes que eu sou uma pessoa exigente, que eu esperava resultados, que eu costumo estar sempre pensando em resultados melhores. E o que o Senhor diz para ele foi o seguinte: olha, o que tu tens eu vou tirar e vou dar para aquele que multiplicou mais, e tu vais receber um castigo sobre isso. Antes, ele diz assim: tu devias ter pego esse dinheiro, esse talento, esse recurso, e ido negociar com eles ou colocar num banco. Na versão em inglês diz assim, tem uma versão que diz ter investido o dinheiro, porque quando eu voltasse eu receberia com juros. As palavras no grego, elas dão margem a uma série de interpretações interessantes, eu nem vou entrar nisso, mas em outras palavras, é como se Deus quisesse dizer para a gente:
Vocês têm recursos e eu desejo que vocês sejam investidores, que o recurso que vocês têm hoje possa ser esse recurso trabalhado, você possa ter o exercício de colocar em prática uma iniciativa de investimento daquilo que Deus já te deu, para que no futuro, para que daqui a um tempo, você possa estar vendo os resultados. Gente, Deus espera que nós sejamos investidores, porque Ele já nos deu muitos recursos. Lembra do conceito? O que é investimento? É nós aplicarmos, dedicarmos, direcionarmos um recurso que a gente tem hoje num tipo de ação, numa atividade, numa aplicação que nós acreditamos que vai trazer um amanhã, um resultado melhor no futuro. E esse é o projeto de Deus com a humanidade desde o princípio, de uma maneira coletiva e também com cada um de nós. Agora começa a pensar um pouquinho comigo. Quais são esses recursos e de que maneira você tem feito aplicações, de que maneira que você tem investido na tua vida. Quero te lembrar que tudo aquilo que você investe, como eu falei da empresa que eu trabalhava, você vai ver um resultado. No futuro isso vai chegar. Nesse tempo que a gente está vivendo, muitas pessoas estão ficando em casa. E eu tenho observado, às vezes conversando ou analisando redes sociais, ou algumas coisas que passam na imprensa, tem gente que está ficando entediado porque não tem o que fazer. Sabe o que é isso? É falta de estar investindo nesse momento. E vê bem, nós temos duas opções, gente. Ou a gente investe o recurso, como fizeram os 2 primeiros servos que foram elogiados pelo Senhor, que naquela parábola representava o próprio Deus, ou nós vamos desperdiçar o potencial de crescimento que a gente tem. As coisas que nós decidimos fazer a cada dia, ou elas são investimentos que vão nos trazer recursos, ou vão ser desperdícios, que não vão trazer ganhos para a gente e que vai significar perda em diferentes áreas. Eu tenho ouvido pessoas falar que estão passando esse tempo todo só comendo, que ok, é uma coisa boa, mas às vezes só assistindo televisão, assistindo série, Netflix, tantas coisas que tem por aí. Para avaliar um pouquinho comigo, o que você tem feito é um investimento que vai te trazer algum retorno no futuro, ou simplesmente você tem enterrado teu tempo, teu foco, tua inteligência, tua atenção, tua capacidade de fazer coisas debaixo da terra, como fez aquele servo mau, porque o que você está fazendo agora não vai te trazer nenhum retorno para o futuro. Eu tenho um grande amigo, a gente é um dos meus amigos desde que a gente era adolescente, e nós praticamente começamos juntos a tentar aprender violão. E sempre, de vez em quando a gente toca nesse tema. A gente começou e eu decidi, sempre gostei de música e eu quis ir até o final. E continuei aos poucos fazendo investimentos de tempo, né, de esforço, para aprender uma nota nova, para praticar um pouquinho mais, tocar nos lugares que surgiam. E ele tinha outras ocupações, não pôde investir o mesmo tempo. Às vezes eu brinco dizendo que até hoje ele toca com a mesma dificuldade de muitos anos atrás, com muita dificuldade, a mesma música. E esse tempo que passou me permitiu evoluir e colher os resultados do investimento que eu dediquei na música, né? E a música é uma das áreas ministeriais que eu desenvolvo com a maior alegria. A música foi dos investimentos que os meus pais fizeram em mim há anos e anos atrás e que eu colho resultados maravilhosos hoje, que Deus tem usado para abençoar pessoas em diferentes lugares. O que você está fazendo com esse tempo que você está dispondo? Eu queria fazer um comentário, porque eu sei que tem pessoas que não estão parando e precisam estar fazendo um outro tipo de investimento. Você está correto, talvez alguém não possa parar, não pode estar em casa recluso, precisa se expor, ou para ajudar outras pessoas por causa da sua profissão, ou talvez você precisa obter o teu mantimento, o teu recurso, né, ou algum dinheiro para te manter, e você precisa ir, e isso é perfeitamente compreensível, mas mesmo assim a gente tem que estar com essa mentalidade de que maneira eu posso otimizar os recursos que eu tenho e aplicar eles
para ter o melhor resultado. Mesmo agora é um tempo de refletir. Você que não pode parar, talvez, para estar em casa, para estudar ou para fazer outra coisa, no tempo que tiver livre, pensa, se eu tivesse feito diferente anteriormente, será que eu estaria colhendo outro tipo de coisa? Então, o que eu posso fazer hoje para começar a mudar o meu tipo de investimento, para eu começar a ter resultados? Eu queria mencionar agora rapidamente alguns pensamentos, algumas sugestões de entendimento, algumas sugestões de investimento para você fazer. Você que tem tempo e você talvez que não tem tempo. Tem alguns outros conceitos que eu creio que a gente vai gravar um outro vídeo. Se vocês acharem interessante, tiverem algum comentário, até alguma pergunta, algum exemplo para compartilhar, seria ótimo. Mas eu queria mencionar algumas coisas. Talvez nesse tempo que você está tendo disponível, talvez efetivamente você precise descansar, porque às vezes você vive numa rotina tão grande, tão intensa, tão desgastante. De repente é um tempo de descansar. Outros que se já dormiam demais antes, eu quero dizer, não fica dormindo, porque biblicamente, se você vai ver nos provérbios, a preguiça, ficar só dormindo, ela não vai trazer resultados bons, ela vai trazer pobreza, e não é uma bênção isso. Então, se é um tempo que você não tinha antes a possibilidade de investir no teu descanso, talvez te cuidar um pouquinho melhor, aproveita para fazer isso. O sono, sem dúvida, é uma coisa importante dentro de um equilíbrio. Pensa em que tipo de conhecimento, por exemplo, você pode estar aprendendo agora. Eu conversei com mais de uma pessoa pessoas amigas que estavam comentando estarem um pouquinho entediadas por não poder sair como era antigamente. Aí eu fiz umas perguntas provocativas e brincando. Eu perguntei, tu já sabe falar mandarim? Você já sabe tocar algum instrumento, né? Aprendeu algum idioma novo? Você já sabe voar? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, você pode investir o teu tempo num processo de aprendizado. Gente, hoje com as possibilidades da internet, existem cursos gratuitos sendo oferecidos. Eu mesmo acabei de me inscrever no outro curso. Eu estou tomando esse tempo agora, eu estou lendo uns 2 livros diferentes, estou produzindo material, estou tentando utilizar esse tempo investindo, né? Meu foco, a inteligência que Deus me deu, a oportunidade que Deus tem me dado, a experiência, aplicar dentro de um processo, de uma ação que vai trazer resultado no futuro. Qual é o investimento que eu quero ter para o futuro? Estar mais preparado para poder compartilhar coisas boas com as pessoas, para ajudar pessoas a estarem mais preparados a viver nessa vida de uma maneira que Deus quer, e assim por diante. É um tempo, se você está tendo tempo nesse instante, começa a se dedicar a aprender coisas novas, estudar coisas novas. Deixa eu até te falar uma coisa. Você sabia que quando você começa a aprender algo novo, um novo idioma, algo na área musical, o teu cérebro, ele começa a se expandir, ele começa a tecer novas rotas, né? Novas sinapses, porque ele vai se expandindo, ele vai um exercício. Deus fez a você para você estar em melhoria constante. O caminho da pessoa que ama a Deus é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Deus tem um projeto de ascensão e desenvolvimento. Por isso que na parábola dos servos, o Senhor ficou irado com aquele preguiçoso, com aquele desleixado, com aquele negligente que ficou o tempo da quarentena, o tempo em que ele teve oportunidade, ficou parado desperdiçando. Se você está passando esse tempo na série, sei lá, na televisão, em nada que vai te trazer resultado no futuro, eu quero dizer que Deus não está contente com isso. É um tempo de você ser sacudido e dizer, eu preciso fazer algo. E olha, talvez a inércia de estar tanto tempo parado pode ser um inimigo, mas eu tenho certeza que Deus vai te dar força se você começar a focar nisso, para você entrar num novo nível, num novo ritmo e começar a expandir. Vamos falar no futuro sobre outras coisas, mas eu queria, digamos assim, concluir esse vídeo pensando em relação ao investimento em ações, em aplicações ligados à tua vida espiritual e ao mundo espiritual, porque sem dúvida isso é fundamental. Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, falou uma verdade que é uma verdade super profunda para as nossas vidas e que nós temos desmerecido na prática tantas vezes. Ele disse, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele estava dando uma dica de investimento. Nós temos um recurso, a nossa vida, a nossa inteligência, nosso tempo.
e nós devemos utilizar esse recurso que nós temos em qual aplicação? Buscar ao reino de Deus a sua justiça. E ele falou, outras coisas vão vir a partir daí. Vai haver um retorno quando nós investimos em Deus. Eu quero desafiar também para você ter um tempo de dedicar a tua vida para conhecer mais a Deus. Você não precisa ficar dependendo dos outros, de um pastor, uma rede social para ouvir algo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer morar dentro da gente. Se a gente ainda não abriu o nosso coração, ele quer vir morar. Se você já abriu o teu coração para Deus, o Espírito do Senhor mora dentro da tua vida e ele tem a capacidade de te contar em detalhes quem é o Pai, te ensinar a agir conforme quer o Filho Jesus. Mas para isso você tem que investir, para isso você tem que dedicar um tempo para o Senhor. E à medida que você vai fazendo isso, você vai ver que os resultados vão vir. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não existe colheita, não existe resultado melhor do que esse investimento de conhecer o Senhor, porque não somente aqui na terra nós vamos viver como amigos de Deus. Quando você conhece uma pessoa, no início, você ainda não tem aquela intimidade, aquela confiança, você não sabe como a pessoa é, você não sabe o que esperar de uma pessoa, mas se você for abrindo cada vez mais, desenvolvendo, investindo nesse relacionamento, você vai começar a entender essa pessoa, ver as coisas boas que ela tem. Imagina com Deus. Esses tempos mesmo eu estava estudando e preparando material para mais um módulo da escola de liderança que eu tenho ministrado nos Estados Unidos, no Brasil, e tem sido uma alegria para mim ajudar as pessoas a se desenvolverem enquanto líderes. E uma das coisas que eu estava estudando era justamente sobre esse processo de conhecimento, de desenvolver relacionamento, porque relacionamentos são fundamentais. Quanto mais você investe em comunicar, em interagir no relacionamento, mais você abre a janela do que é conhecido entre as duas pessoas. E é isso que Deus quer, que o Espírito de Deus tenha a capacidade de fazer. Então eu quero te desafiar a ser um investidor. Não somente na área financeira, se você pode, invista. Eu fiz uma vez um investimento financeiro na minha vida, Deus me permitiu, e isso foi uma bênção. Eu colho seguidamente resultados financeiros do investimento financeiro que Deus me permitiu fazer. Eu sou muito feliz por isso e quero fazer mais. Investimentos em relacionamentos são fundamentais, necessários. Investimentos em nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, é necessário. São investimentos necessários, mas pensa no investimento do relacionamento com Deus. Nós vamos retomar esse tema no futuro, mas queria te ouvir, queria ouvir os teus comentários. E mais uma vez, se inscreva no canal, esteja com a gente aí, cada vez vai vir coisas boas para a gente. Deus tem muita coisa boa e a gente quer estar aqui a serviço do reino e lançando essas sementes de palavra para que você seja feliz, para que você seja bem-sucedido, para que você seja bem-aventurado. Nos siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e nós vamos estar juntos a serviço do reino e para a tua felicidade, para que você seja abençoado. Que Deus te abençoe.